Olá, tudo bem? Eu sou a Gislene Espanholo e este é mais um episódio do seu Pod Next. O nosso tema de hoje é fotografia, mas não é só isso não. Tem também todas as nuances por trás disso e muitas histórias interessantes, inclusive sobre políticos. Afinal de contas, você já sabe, o nosso Pod Next adora trazer histórias interessantes sobre políticos e administração pública. E meus convidados de hoje são muito especiais. Tenho certeza que você que está me assistindo agora já ouviu falar no Grupo Luz. E eles estão aqui, Léo e Cris. Um casal, são marido e mulher, trabalham juntos e também com a ajuda do filho. Tudo bem, Léo? Tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Tudo bem, Cris? Prazer, tudo bem, tudo ótimo. Quero agradecer muito por vocês terem aceitado o convite aqui da Next, né? E participar do Pod Next, porque sei que a agenda de vocês também é complicada, né? Para atender ali todas as demandas que vão surgindo nesse meio. Mas janeiro é um mêsinho legal para a gente pensar um pouco mais. É mais tranquilo? Os clientes nossos estão passeando, estão se divertindo. De férias ainda, né? Então mais fica tranquilo. mais fácil. Não, mas... E a gente fala em fotografia, férias é sinônimo de foto, mas não é essa foto que vocês fazem, né? Eu tenho uma coisa interessante que é assim, a gente dá muita aula, né? A gente administra muito curso. E o interessante é que quando o pessoal me pergunta, quando você tira férias, você leva a máquina? Não, óbvio que não. Eu vivo full time fotografia. Então, quando eu saio de férias, a única coisa que eu não quero é nem com o celular eu tiro foto. Aí o pessoal fala, pô, não, mas você é fotógrafo, não tira foto em férias? Eu falo, não, porque eu não sei levantar a máquina e bater. Quando você acostuma a fazer um negócio, você pensa nela o tempo todo. Então, levantar a câmera é um trabalho, porque eu tenho que pensar em composição, iluminação, a parte técnica, fica chato. Então, Ele tira férias, eu literalmente. tiro férias. E aí, quem leva geralmente o celular ou uma maquininha é a Cris e eu. Eu ia perguntar isso, eu ia falar, mas como assim as férias de um casal de fotógrafos não tem foto? Né? Então a Cris? Aí eu assumo as fotografias. Não tão bem quanto ele, né? Mas aí normalmente eu levo e registro, lógico, as nossas férias, né? Com certeza. Ai, que legal. E o filho de vocês hoje também trabalha com vocês no Grupo Luz? Isso. O Grupo Luz hoje ele é formado pela pré-produção, que a Cris toma conta, pela produção que eu tomo conta e a pós-produção que o Cauê toma conta. E Família Luz, né? Grupo Luz é por causa do sobrenome da gente. Eu brinco sempre assim, né? Todo mundo conhece alguém chamado Lima. Quando você conhece uma pessoa chamada Lima, você pode perguntar para ela que ela não se sente uma laranja. A gente também não se sente uma luz, né? Luz é um sobrenome Silva, como qualquer sobrenome. Mas, olha, aliás, demorou muito, só foi aqui em Ribeirão, acho, que alguém me convidou assim, você não quer participar do livro? Posso colocar teu nome no livro? Porque teu sobrenome é aquilo que você trabalha. Até então eu nunca tinha notado nisso, né? Porque luz não fazia parte pensava em luz, iluminação é completamente diferente do nome. Então, a gente tem essa coisa de família luz, de trabalhar junto, né? Mas cada um no seu setor, na sua área. Eu ia falar justamente isso, que você já estava predestinado, né, à fotografia, porque a luz é fundamental para a fotografia. E eu, na verdade, eu não sabia que era seu sobrenome. Eu achei que fosse luz no sentido mesmo de remeter à fotografia, a importância da luminosidade para esse trabalho, né, e tudo mais. Então, tudo a ver. Um dado interessante aqui, né, porque Grupo Luz passou a ser só aqui em Ribeirão Preto. Mas quando eu mudei para Ribeirão Preto, que foi no ano 2000, eu tinha um sócio, eu vim de Araraquara, eu estava em Araraquara, eu tinha um estúdio lá, viemos para cá com um sócio chamado Kawabata. E aí aquela brilhante ideia, os dois sobrenomes, vamos colocar o nome do estúdio, aí Luz Kawabata. Até hoje tem gente que me chama de Kawabata.
Eles Acho falavam, que o senhor é o seu Kawabata. nome. Porque achavam que era Luz Kawabata, era uma luz chamada Kawabata. E aí desmanchando a sociedade, e foi daí que veio a ideia do grupo mesmo. Né? Falar, peraí, a gente está trabalhando em 3 áreas diferentes, vamos colocar então o nosso sobrenome, Luz. Agora, pessoal, me conta uma coisa. Eu sou da equipe Next e acompanhei o trabalho de vocês agora nessas últimas eleições 2024. Para quem não sabe, o Grupo Luz fez as fotos de vários dos candidatos que trabalharam conosco na campanha eleitoral. Né? E claro que eu não acompanhei pessoalmente a sessão de fotos dos candidatos, porque na ocasião não dava tempo, tinha muitas outras coisas para fazer, mas acompanhei o resultado disso tudo, que sem sombra de dúvidas é fenomenal, né? Todas as fotos que vocês nos enviaram para a produção de materiais, de vídeos, de arte, enfim, não tem uma foto que a gente olhasse e pudesse falar assim, não, essa foto não ficou boa. Né? Todas as fotos impecáveis, realmente. Não estou aqui para puxar o saco de ninguém, tá? Só para contar mesmo o que acontece. Como o Podnext é mais dessa área, tem mais esse nicho, né, da política, da administração pública, eu queria que vocês contassem um pouquinho como que é esse trabalho. Quando começou e de que forma começou esse trabalho para vocês, de retratar os políticos? Olha, retratar político não foi uma opção nossa. A gente não chegou e falou, de agora em diante vamos fotografar político. A fotografia, ela se confunde muito, né? Por exemplo, nós, né, o grupo, somos especializados em fotografia de estúdio. Eu já fiz acompanhamento de político em palanque, mas isso era uma coisa que não era a minha praia. Eu nunca fui bom para essa coisa de pegar momento, de ficar seguindo. Eu era um cara sempre assim, eu gosto de montar minha luz no estúdio, deixar o cara bem arrumadinho lá, e aí a gente faz a foto, né, e deixa a pessoa à vontade, e a gente começa a fotografar. Mas isso eu faço não só com político. Eu faço com presidentes de indústrias, eu faço com diretores, pessoas, advogados, a gente faz muito advogado, que querem fazer uma fotografia, um retrato, né? Que hoje a gente deu o nome de fotografia corporativa, que dá nome de... O nome, na verdade, é um retrato. Né? E que é o que eu gosto demais de fazer. Até nós estamos vindo de uma empresa que a gente vai fotografar os conselheiros, um banco, que a gente vai fotografar os conselheiros e nós vamos fotografar os diretores. Nossa, é uma delícia você ficar imaginando qual é a postura de cada um que deve ter, porque cada pessoa tem sua personalidade, então é legal. Bom, daí para você fazer político, obviamente que... Foi um passinho. Sem querer mesmo, mas começamos a fazer. Então, eu não consigo determinar para você, aliás, eu consigo sim. Isso foi em São Paulo, eu estava fotografando, eu estava no estúdio e eu recebi uma proposta de fotografar dois candidatos a vereadores. Eu não sei porquê, é muito interessante, mas é uma história. A maioria dos fotógrafos de político começam com o PT. Eu não sei porquê. Você também começou. Sempre. Aí o PT, eu me lembro assim, eu não vou me lembrar o nome, mas eles eram uma dupla, né? Um chamava Leite, né? E o outro era Saquinho, alguma coisa assim. Sabe aquelas Saquinho coisas? De leite, Aí, quando eles chegaram no estúdio, também uma outra coisa que é interessante é que os santinhos, antigamente, eram feitos em preto e branco, até com uma questão de custo, pela quantidade de coisa. E aí o Leite, o candidato Leite que chegou, ele não brilhava absolutamente nada, ele era uma pele totalmente escura. E ele, na verdade, é que andava... Desculpa, o outro não era o Saquinho, não, era o Leite, Saquinho Leite, que era o apelido dele, porque ele andava com saquinhos de leite. Então você imagina uma preto totalmente segurando um saquinho de leite branco. Isso para um fotógrafo é uma dificuldade
aqui que todo mundo trabalha com imagem, sabe que esse contraste é muito complicado. Então foi um desafio muito legal, um trabalho super bacana, muito legal. O outro candidato era Marquinhos, mas não tinha nada. O que me chamou a atenção foi que o meu primeiro trabalho foi essa dificuldade, que foi super legal, ele ganhou e tudo mais, então foi pra gente uma história assim, que bom, que legal. Certo. E daí em diante eu não parei mais, então toda vez que havia... Só te interromper um minuto, antes de você contar os próximos aí, qual era o motivo dele andar com um saquinho de leite pra baixo e pra cima? Carapicuíba. Eu nunca me esqueço, ele era de Carapicuíba, eu tinha um estúdio em São Paulo. E ele era aquele cara que andava com o saquinho de leite toda manhã cumprimentando todo mundo. Então ele ia na padaria, ele comprava o saquinho de leite, e aí ele ia cumprimentando a cada pessoa, ele ia falando o bom dia, conversando, não sei o quê. E aí pegou o nome dele, né? Do Leite, com o saquinho Leite, alguma coisa, sempre que o sobrenome dele era Leite. Então foi super bacana. E eu vou te falar, a minha formação sobre fotografia de político vem um pouco com meu pai. Meu pai não era candidato a político, mas ele estava em todo palanque que existia, meu pai estava lá. E meu pai, ele sempre, quando ele ia... eu tenho aquela imagem de ver meu pai no palanque, dedo em riste, que era só essa fotografia de político. Político era ele bem tinha característico, né? Você tinha que autoridade. Apontar, eu vou fazer isso, eu não deixo isso, não sei o quê. Então, depois eu fotografei meu pai dedo em risco e falei, nossa, eu tenho que fotografar meu pai com essa expressão. Mas a fotografia política mudou muito, né? Ela teve e eu vou te falar que a fotografia política, a primeira mudança mais firme que a gente sentiu foi com Maluf, porque foi o primeiro cara que fez Photoshop na sua fotografia. Ah, é? Me conta isso. De repente, todo mundo aqui, na época, né, era uma figura extremamente conhecida, de repente, numa campanha, o Maluf parece 20 anos mais novo, assim, cara, pô, que isso? O que esse cara fez? Né? E não tinha os procedimentos estéticos que nós temos hoje. Não, e era mais rápido, né? Então, sim. Mas era uma novidade muito grande, passar o Photoshop. Então, é lógico que aquilo foi uma mudança muito grande. E veja que para a gente era muito legal, porque a gente trabalhava muito com o pós na fotografia. Então, a gente começou a tratar muito essas imagens, né? Teve essa fase, né, do tratamento ser tão evidente que as pessoas, você olhava a foto e olhava a pessoa pessoalmente, você achava que não era a mesma, né? Era a irmã mais jovem, né? Geralmente é assim, né? Você fazia foto de mulher, a mulher ia presentear o marido com aquela foto, o marido falava, nossa, nem parece eu você. Quero essa, nem parece você tá nem linda. Parece você, né? Essa frase Então, essa mudança aconteceu e ela foi... Então, até então, era uma visão de que a fotografia tinha que mostrar o que era político mesmo, né? Então era muito importante, quanto mais pesado fosse a imagem dele, mais dizia o quanto ele trabalhava, mais dizia o quanto ele era guerreiro, né? E depois começou a vir para uma questão, olha, o cara tem que ficar bonito, o cara tem que parecer suave, o cara tem que parecer um sorriso, mas exagerado. Aí passou a ser até hoje a gente tem uma expressão que a gente fala, nossa, o cara já nasceu com Photoshop, ele já foi Photoshop. Quer dizer, é um cara que não precisa muito de tratamento, nada que ele também. E hoje nós estamos voltando, que eu acho bem interessante, para a fotografia pura. Que pura nunca vai ser, porque maquiagem a gente sempre passou, né? Quer dizer, figurino, posicionamento, então... Mas pura assim, não ter aquele tirar... Ser mais natural, né? O exagero do Photoshop. Que, inclusive, nós tivemos um candidato, eu posso falar o nome, não tem problema, que ele é uma figura extremamente conhecida, querida, e se não me engano, ele ficou 8 anos, foi candidato e foi prefeito 6 ou 8 anos, não lembro direito, há muito tempo.
em Araraquara. O Valdemar De Santi, que era uma pessoa, ele tinha uma bandeira que ele falava assim, ele subia de manhã no caminhão de lixo para andar com o caminhão de lixo para ver como que estava sendo. Era aquele tipo de... Para conhecer a cidade toda. Para conhecer a cidade, para ver como que estava o andamento. negócio. Não sei o quê. Mas ele não gostava de se vestir bem, ele não se preocupava com isso. E com isso ele não fazia barba, né? Não cortava o bigode. Aí ele ia fazer foto com a gente ficava maluca. Falava, não, cara, ele tem que... Chegava lá todo desleixado. A camisa, né, toda desarrumada e tal. E a gente tinha toda essa preocupação de barba, maquiagem, né, da gente estar com a pele boa para estar fazendo, estar alinhado, né? E ele era o oposto disso. Né? E aí, o que fazer nessa situação? Olha, Retratar a realidade nua e crua? A gente tentava fazer o meio termo, entendeu? Quer dizer, acabava dando um jeitinho de passar a camisa novamente, né? Explicava para ele que a gente tinha que passar alguma coisa, passei a maquiagem, mas ele não queria fazer a barba. Então, nós íamos dosando aí para poder também não ficar um trabalho, né, de má qualidade, porque eu sei que ele também precisava, né, de uma aparência para mostrar. Mas só cortando um minuto, porque ele era conhecido assim. Então não é. Eu acho que é isso que eu estou te falando. Depois que veio o Maluf, né, com essa coisa de não, o cara tem que ficar bonito na foto, era até meio importante você. Eu acho que na cabeça dele estava assim, não, eu sou como eu sou e... As pessoas me conhecem assim e eu não posso estar diferente disso. Sim, né? Eu acho que na cabeça dele... Que na verdade é o que a gente vende no marketing político, né? A gente, quando pega um candidato a prefeito, a vice-prefeito, a gente faz um media training, né? Para melhorar ali tanto o gestual, a comunicação verbal, não verbal e também a imagem desse candidato. Porém, sempre há essa preocupação em não descaracterizar a pessoa. Né? Se você anda de camiseta no seu dia a dia, a partir de hoje você vai começar a andar de terno e gravata? Não, né? Vamos colocar uma polo, de repente, dependendo do evento que é mais apresentável, né? Mas a gente já faz isso no marketing político e a fotografia também segue essa linha, né? Para que a pessoa seja reconhecida quando vê a foto. A gente tem uma preocupação de mostrar quem é a pessoa de uma forma... É mais ou menos quando a gente é indagado assim, mas você faz fotografia de alimento, tudo fica bonito. E tem uma experiência de uma diretora de marketing do McDonald's no Canadá, que ela fez, que é bem interessante. Todo mundo pega e fala assim, mas o lanche do McDonald's, na foto é lindo, aí a gente vai comer aquela porcaria, né? E ela fez isso, ela pegou, entrou numa loja, então o pessoal pega ela entrando na loja, ela pede um lanche e aí o lanche fica pronto em 3 minutos, ela pega o lanche no saquinho, depois de 3 minutos, ela vai até o estúdio do McDonald's, perto desse McDonald's, o estúdio deles, e pede para o cara reproduzir, fazer a foto daquele lanche. E o cara demora 3 horas para fazer o lanche igual, exatamente igual, os mesmos ingredientes, tudo. Só que fica bonito. Ela sai, mostra o lanche e fala, nós te damos certeza, se você esperar 3 horas para a gente produzir o lanche, a gente te dá igual. Então, é importante a gente entender assim, nós estamos arrumando o candidato? Não. Nós estamos tendo tempo para deixar o cara arrumado. Né? Então, o cara agora, ele está assim, bem arrumado, ele pensou na roupa dele, ele pensou na maquiagem, no brilho do rosto dele, né? Ele não está cansado, ele não está suado, não está nada, ele está fazendo uma foto para mostrar quem ele é. Então, por exemplo, uma das coisas que demonstra bem que eu acho isso um erro muito grande, é o candidato que usa óculos para fazer fotografia e tirar o óculos, porque tem reflexo. Não, peraí. O reflexo é uma questão de iluminação, então dá para arrumar. E outra, se todo mundo conhece o cara de óculos, ele tem que ser fotografado de óculos. Não adianta. Aí, a questão do terno. A nossa sessão, geralmente, a gente faz com várias roupas. Por quê? Porque o cara, quando ele está Vamos supor que o candidato vai dar uma entrevista
alguma coisa que apareça a imagem dele. E ele está falando uma coisa muito engraçada, ou está num ambiente descontraído. Descontraído. Né? Você vai entregar a foto do cara com terno e gravata? Não dá, né? Mas aí esse cara vai ser anunciado que ele está na câmera, num debate muito grande, você vai entregar o cara de camiseta. Então, é lógico que quando a gente faz o retrato, a gente quer mostrar quem é o cara. Mas a gente entende que esse cara, ele tem várias facetas. Facetas assim, ele tem um momento dele esportivo, ele tem um momento dele sério, ele tem, como todos nós temos. Então, a sessão de foto da gente, ela é voltada para isso. Né? Mas que é também feito para qualquer retrato. Então, a mãe vai lá para fotografar, quer uma foto, a balzaquiana, né? 30 anos, vou fazer o meu book, nem chama mais book, mas vou fazer minha sessão de foto. E aí ela vai fotografar com várias roupas também, porque ela é uma mulher que tem vários tipos também. Sim, né? Então, sim. A gente sempre pensa nisso. E tem dado certo. E eu posso testemunhar esse cuidado que vocês têm, porque durante a campanha, agora em 2024, algumas vezes eu conversei com a Cris, né? E você sempre orientando, olha, vamos fotografar tal candidata. A Cris pede para trazer uma camisa assim, assim, assado, cor X, Y, né? Uma calça, não sei o quê. Sempre orientando mesmo para que a pessoa dê o melhor ali naquela hora, né? Porque é uma foto que vai ser utilizada, que vai mostrar quem a pessoa é, né, Cris? Sim, eu acho que tem que ter essa preocupação, né? De trabalhar com umas cores mais neutras, trabalhar com um estilo diferente, que é o que a gente vem falando, né? Ora com a camiseta, uma camisa, ou só o blazer, não precisa ser um terno completo, né? Então, ter essa preocupação para que ele possa usar esse material que ele está fazendo ali com a gente, para que ele possa usar em várias situações durante a campanha. Né? Então, eu acho que tem que ter essa preocupação, não simplesmente a gente marcar a sessão de fotos e, pronto, ok, vamos fazer, fez a foto. Não, a gente tem todo um cuidado, a gente tem toda uma preocupação, a gente tenta deixar as pessoas assim, à vontade, né? Nem todo mundo na frente da câmera reage com naturalidade. Né? Normalmente não é o dia a dia deles de fotografar. Sim. Então é mais difícil a gente tirar aí algumas expressões, algumas coisas. E eu tenho toda essa preocupação em deixar a pessoa à vontade, fazer com que ela consiga expressar, né, alguns sentimentos, algumas coisas, para que a gente possa passar isso através da fotografia. Vocês não imaginam, só complementando assim, diga, como tem alguns políticos, e eu entendo, porque nós estamos aqui sentados, bacana, legal, estamos conversando, batendo papo, mas eu dou palestra, quer dizer, eu estou mais acostumado a esse tipo de situação. Agora, eu entendo que para o político, a hora que ele chega lá, ele ficar na frente de uma câmera, uma galera aqui, um monte de luz, aqui, para ele é estranho. Então, o comportamento dele muda. Agora, passa a ser até engraçado, mas depois a gente dá risada junto com eles. Ele está lá paradinho, você pede assim, vira um pouco o rosto. Ele vai... Não, vira para o outro lado. Ergue o braço. Então, a gente vai brincando, cara, e a Cris é muito legal nisso, né, de deixar a pessoa à vontade, até que ela se sinta tão bem que ela faz os posicionamentos que haja naturalmente. Olha, eu tenho que testemunhar isso também. Ligou uma câmera, me deu um microfone, parece que eu nasci já com uma câmera e um microfone na mão. Eu falo o que tiver que falar, eu entrevisto quem tiver que entrevistar, não tem problema com isso. Mas fotografia, embora eu adore fotografia, tiro 1 milhão de fotos, gosto de postar na rede social, enfim. Quando é uma coisa mais específica, entrar num estúdio para fazer foto, eu já tive algumas experiências, né, em relação a isso. Sabe o que acontece comigo? Travo. Porque aí, assim, não é aquela coisa eu pegar o microfone e começar a falar. Não, eu tenho que ficar parada, né? E aí tem essas orientações. Põe a mão na cintura, põe a mão no bolso, não sei o que, vira pra cá, vira pra lá. Eu fico parecendo uma estátua, sem saber pra onde olhar. Eu tenho muita dificuldade com isso. Então, se eu tenho dificuldade, que trabalho já com a minha imagem, eu fico imaginando o político, coitado, né? Que na maioria das vezes não tem essa desenvoltura, né? E aí, Cris, o seu papel é deixar a pessoa relaxada e
tirar o melhor dela. Tirar o melhor da pessoa, né? Quer dizer, ela não pode ser diferente daquilo que ela é, né? Mas a gente tem que ir contornando aí e deixando ela relaxada, realmente. A hora que ela está descontraída, ela está bem, ela se sentiu à vontade no ambiente, se sentiu segura no ambiente, aí flui. Que legal, que legal. Teve um candidato nosso, inclusive, que até comentou, falou, ele estava com vergonha de ir pro estúdio fazer foto. Depois que ele fez, e aí, como que foi? Ele, nossa, a equipe de lá é muito boa, me deixou à vontade. Então é bem legal mesmo o trabalho de vocês. Agora, me conta um pouquinho todas essas histórias aí que vocês têm. Tem políticos conhecidos aqui na nossa região que vocês já fotografaram, logicamente, né? Prefeitos, vice-prefeitos, deputados. Tem alguma história bacana, interessante, curiosa aí para contar para quem acompanha o Podnext? É lógico que cada político acaba sendo uma história, né? É uma novidade, como a gente acabou de falar, é uma novidade para eles. Então, de repente, o político ele está no início, ele não sabe o que fazer, então tem várias histórias. Mas tem aqueles também que fazem isso há muito tempo. E aí eles esquecem que então, nossa, quantas reuniões que a gente tem que falar assim, preciso fotografar, porque e aí aquela equipe, ou o cara não sai do telefone, né? Então, e quanto mais importante o cara, mais acontece isso, né? Às vezes eu tive tirando o político, mas eu tive o prazer de fotografar alguns artistas. Eu estava fotografando a Xuxa, e eu estava na casa dela, fotografando. Ai, que delícia. Eu sou fã da Xuxa, tenho que confessar. Então, e esse foi um trabalho maravilhoso que a gente fez com ela. Nós ficamos uma semana no estúdio da casa dela, fotografando a Xuxa. Mas eu tive duas pessoas, uma... Bom, a Cris não tem ciúme, né, Cris? Uma que foi assim... Deixa eu ver de quem. A expressão dela não foi muito quando a Vanderleia entrou no meu estúdio, cara, foi a primeira mulher que eu falei que eu ia casar, sabe? Paixão antiga, Cris. Super. Então, eu fiquei nervoso. É muito engraçado isso, né? Isso não faz nem muito tempo. E a Vanderleia já estava velhinha, e de repente eu senti uma emoção. Falei, cara, eu fui apaixonado dessa mulher. E a Xuxa é outra, caramba, uma rainha, né? Era uma coisa assim. Então, sinceridade, a hora que todo mundo estava lá, né, tudo pronto para começar a fotografar, que eu tinha que comandar, não saiu minha voz. Não saía, porque eu falava, o que eu vou falar para essa mulher? Aí eu dei acho que muito suave, assim, tipo, acho que a gente... Aí ela, caracas, Léo, você está aqui para fotografar, você que tem que dirigir. Você que manda. Você que manda. Né? Já te passou a autoridade ali. Aí eu dei uma engolida, assim, falei, agora sou eu. E aí foi, né? Então, isso acontece também com alguns políticos, né? Acabamos de fotografar, e foi um prazer muito grande para a gente ter fotografado o Marco. O Marco Aurélio Martins, e ele, Partido Novo. Que a hora que ele estava indo embora, eu falei para a Cris, será que a gente fotografou tudo? Esqueci de... Nós ficamos conversando para fazer as fotos, conversar. Ele é bem desenvolto, né? Muito. Sim, bastante. É uma pessoa que vocês não tiveram dificuldade em Não, fotografar? Não. Ele é muito gentil, muito educado, muito inteligente. Então, eu acho que, lógico, né, nós já pegamos políticos não famosos que eram arrogantes, já pegamos políticos que eram políticos importantes com uma arrogância que fez assim, óbvio, né? É muito engraçado isso, eu fotografo para todo partido, né? Não tenho partido. Sim. Então, todos eles falam assim, estou contando com o teu voto. Eu falo, lógico, vou votar, não sei o quê. Mas tem alguns que dá vontade de responder, olha, você é o último cara que eu vou votar. De tanta arrogância, de tanto
é muito feio, né? Aquela coisa Tem da gente que não consegue prepotência. disfarçar, né? Isso, Nem na hora de fazer uma boa foto, de gravar um Não, vídeo, que sabe que vai para a cidade toda, né? Durante uma campanha. É a pessoa, né? Não consegue disfarçar isso. E se ele não estiver bem, ele não sai bem na foto. Ele não é uma coisa muito interessante. Quando o cara é do mal, eu tô falando do cara do mal, é aquele cara grosseiro, aquele cara que não te deixa à vontade, ao contrário, ele te inibe. A foto sai assim. Você olha pro cara e você fala assim, é como esse cara tá, é o espírito que o cara tava no dia. Aí é o que ela falou, é da pessoa, né? Aí a gente também não consegue... Eu acredito que a fotografia, ela captura muito mais do que a imagem, né? Mas captura a essência da pessoa também, né? Eu acredito nessa arte, nessa mágica aí. E aí não tem jeito, né? É o que a pessoa é. Mas nós falamos do Marco Aurélio, né? Que foi candidato a prefeito aqui em Ribeirão Preto, agora em 2024, pelo Partido Novo. Mas eu sei que vocês também têm histórias relacionadas aí ao nosso prefeito atual, né? Ricardo Silva, que concorreu com o Marco Aurélio no segundo turno. E foi uma diferença bem pequena de votos, né? Entre ambos. Acredito que ambos saíram vitoriosos dessa eleição, porque a cidade ficou meio dividida, né? Inclusive. Mas eu sei que vocês têm histórias aí envolvendo a família Silva também. Não foi com o Ricardo, mas nós fotografamos muito tempo o Rafael, né? O pai do Ricardo, para quem não sabe. O pai do Ricardo. E ele sempre foi muito engraçado. O Rafael tem essa comunicação dele que é fantástica. E ele é cego. E toda vez que eu fotografei o Rafael, toda vez, ele chegava para mim no final, ele falava assim, deixa eu ver. E você esquece, né? Porque quando você está na sessão, você nem está lembrando. E ele é tão, sempre fotografando de óculos, mas ele é tão acostumado que ele se posiciona e faz. Então, fica uma interação legal no estúdio. E aí acabava, ele falava, deixa eu ver. E eu ia lá com a câmera. Pra mostrar. É bem bacana mesmo, muito legal. São muitas histórias, né, gente, que vocês devem acumular aí por todos esses anos de trabalho. Tem muita história. E coisas pequenininhas, às vezes, que a gente dá risada, a gente chega e fala, isso é comum. Porque é óbvio, se o cara, de repente, ele é casado e ele fotografa com aliança, isso reforça a imagem dele como casado, se ele quiser passar que ele é casado. Né? Então, mas é comum isso. A esposa acompanhar para fazer a foto. E aí, a gente, às vezes, fala assim, deixa a aliança aparecer. E aí, ele esqueceu a aliança. E aí a mulher... Olha o problema aí. Aí começa... A gente tem alianças lá. Já tem essa preocupação. Já tem um estoque de alianças. Tem um estoque lá de tamanhos diferentes, que é para encaixar ali. Né? Quando eles querem, né? Mas é difícil. A gente podia ficar o dia aqui falando, porque o que vai de político não sabe dar nó em gravata é assim. Então, eu sei dar um nó de gravata, mas o meu é meio sem vergonha, porque eu não visto gravata todo dia, né? Mas eu consigo dar. Mas aí a gente brinca com o cara, fala assim, traz alguém que saiba fazer um bom nó de gravata para você. Ou já vem com aquela gravatinha que é só subir o zíper, mas aquilo é terrível. Então, assim, político não saber qual é a altura, é muito engraçado, porque na imagem a gente acha que algumas coisas são detalhes muito bobos, mas não são. A altura de uma gravata mostra se o cara sabe se vestir ou não. Sim. Então, é importante, né? Ele ser gordo ou ser magro não significa nada se ele estiver bem vestido. Então, o cara vai, às vezes, com um terno que ele nunca mais usou, há 10 anos que ele não usa. Nem consegue mexer o braço, não mexe o braço. Ou não leva gravata. Então, mas tudo isso a gente está preparado lá. A gente fala assim, não, a gente tem um outro terno aí lá. É maior, acho que vai vestir melhor para você. Gravar cinto, né? Cinto ninguém mais usa. Tem toda essa assessoria,
também no trabalho de vocês? Acontece, porque não adianta, se o cara for... Teve um candidato agora, 2, né? A prefeita e a vice, eles não levaram terno. Mas o problema não foi o terno, o problema é que a calça e a camisa não combinavam. Né? Sabe quando a preocupação nenhuma? Aí mostra um mau gosto. Por isso até que a gente pede para levar algumas opções e escolhe lá na hora. Sim, né? e geralmente cores mais neutras mesmo, para não ter esse problema. E aí a Cris, assim mesmo, ela tem lá um acervo que dá para dar uma enganada, de dar uma melhorada. Mas a Cris gosta de avisar antes. Eu aviso antes, peço antes, mas mesmo assim a gente ainda corre o risco. Corre, né? corre. De ter que salvar lá na hora. E vou te falar, as mulheres, né, as candidatas, elas são muito mais preocupadas com isso. Toda mulher vai mulher tem preocupação com a imagem. Até a gente diz assim, bom, a gente devia cobrar mais pela mulher, né, ser uma candidata do que o homem, porque dá muito mais trabalho para a gente. Sim. Não é que dá trabalho, é que elas são mais exigentes, elas verificam. É muito engraçado. Né? Sim. Querem ficar olhando, né? A gente tem esse sistema lá que nós vamos fotografando, o candidato vai olhando, vai vendo as fotos. Né? Aparece no monitor o que a gente está fotografando. Então, e aí as mulheres, a gente demora um pouco mais realmente, porque meu cabelo aqui, vão virar ali, vão mexer aqui, então é uma coisa mais mulher. O candidato, homem, ele não olha para o monitor, ele não olha para foto nenhuma. Não, a mulher, ela não bate numa foto sem monitor. E ainda pede espelho, né? O que elas querem é ter um espelho na frente para ficar olhando e arrumando o tempo todo. Então a gente não tem o espelho, tá? O espelho sou eu, fico lá, eu arrumo, eu tenho essa preocupação toda de cuidados com o cabelo, com tudo. Ver se tem um frizz aqui. Mas a gente sempre brinca que se tiver um espelho, ela não vai olhar pro fotógrafo, ela vai olhar só pro espelho, né? É verdade, é verdade, tem razão. Agora, gente, me fala o seguinte, essa coisa toda, né, de fotografia é um ambiente tão rico, né, tão bacana, tão gostoso mesmo, mas hoje em dia todo mundo tem um celular, né? Que tem câmeras maravilhosas, inclusive de cinema, e todo mundo acha que sabe fazer fotografia, né? Como é essa situação para o mercado de vocês, né? Impactou essa coisa de todo mundo ser fotógrafo, entre aspas, hoje em dia? Se a gente voltasse na história e pegasse o Renascimento, aí o Renascimento ele foi marcado na pintura pela quase perfeição. Né? Então, os pintores, qualquer um que você pegue da época, eles chegaram a tal ponto de que hoje você olha e essa molecada que está vindo é capaz de olhar e falar assim, isso é foto, né? Porque algumas imagens extremamente perfeitas, esculturas perfeitas. Sim. Logo depois, né, a gente passou a ter um declínio da qualidade de pintura. Não um declínio, mas não se queria mais tanta perfeição. Então, grandes movimentos, inclusive alterando essa questão da qualidade. Na fotografia, aconteceu exatamente igual. Nós chegamos da fotografia de 1837, que a gente começou a buscar a perfeição. Basicamente, a fotografia ela nasce com muita qualidade, mas por uma questão econômica ela teve que cair um pouco, e ela chega ao seu ápice, né, de qualidade nos anos 70, mais ou menos, ela estava com muita qualidade. Aí eu fotografava, eu acho que dessa sala aqui pouca gente viu, o meu cromo era desse tamanho, ele era 20 por 25 centímetros, era o tamanho da foto que saía na minha máquina. Você podia fazer ampliações, você podia fazer o que você quisesse também. Então chegamos assim, a uma qualidade excepcional. Aí entrou a era digital, e a era digital não é que ela não tenha qualidade, mas ela passou a ser, tal como na pintura depois do Renascimento, ou seja, depois da invenção da fotografia, ela passou a ser o quê? Fácil de ser feita. Quando ela é fácil de ser feita,
e aí vem o celular, que você levanta a câmera e bate, e tá legal. Mas tá legal quais são os seus parâmetros para falar que aquela imagem tá legal. Então, eu aprendi isso dando aula para um médico e um cirurgião, e ele falou assim: Léo, quando a gente entra na faculdade, começa a fazer cirurgia, a gente tem que aprender primeiro a eliminar o impacto. Imagina, né? Entra alguém lá todo cortado, não vou olhar para isso. Tá. Não, você tem que aprender a tirar aquela sensação de impacto e olhar profundamente. A fotografia, ela era assim. Você via, você tinha um impacto da fotografia, mas aí você tirava o impacto e começava a ler a foto. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma leitura de 1,6 segundos por imagem. Né? Ninguém fica vendo mais que 1,6 segundos de imagem. Ok, dá tempo de ler uma foto? Não. Então, hoje nós temos só imagem de impacto. Então, é assim, se tiver um corte com sangue, é a única coisa que você vai ver. Você não vai ver nem aonde é esse corte. Por quê? Porque é aquele momento. Então, a tecnologia, ela atingiu a gente nisso. As nossas fotografias ficaram mais pobres. Pobre em comunicação, em linguagem, né? Então, se você pegar o imagético hoje que você tem numa imagem, ela é absolutamente pobre. Ela copo. Não discute muito formato de copo, cor de copo, porquê. Não, é copo. Acabou. O que vai ser pior é que a gente não vai precisar mais pensar em fazer a fotografia. A fotografia, hoje no teu celular, você já consegue fazer a foto e pedir que ela mesma coloque um fundo. Ontem, eu sem querer fui fazer uma foto no celular, coisa que eu não costumo fazer, e a foto mexeu. Eu falei, que é isso? Né? Eu falei, cara, será que tomei alguma coisa, estou vendo mexer? Então, percebe que essa tecnologia, ela é muito legal, ela é muito bacana, mas o que eu acho que é o pior é o imediatismo que a gente está tendo com essa tecnologia. E sendo muito superficial. Então, uma coisa rala. É aquilo e não vou olhar mais do que isso. Né? Voltando para a fotografia do político, aonde, quando você fazia uma foto e você colocava informação como aliança, dependendo do político, você colocava um símbolo, ou corrente, ou uma roupa. Né? Hoje não dá mais tempo do cara ver isso. O cara não analisa, o cara é um impacto. Né? Então, essa é a minha maior preocupação com a tecnologia. Tinha muitos elementos subliminares, né, digamos assim, e hoje em dia você acredita que as pessoas não foquem mais para essas coisas, que eu acredito que ainda são importantes, né, quando você quer transmitir uma mensagem. Então, é muito importante. Eu estava lendo uma coisa que é bem interessante. Quando você vai num show hoje, nós tivemos um agora, como foi? Aquela banda lá, esqueci. Fui por causa da molecada, não sei o quê. E eu não conseguia ver o palco, porque estava todo mundo com a mão levantada, com o celular. Aí você vai no teatro, está todo mundo com o celular, você vai na rua, está todo mundo... Então, vai num casamento, está todo mundo na frente do fotógrafo. A gente só enxerga através das telas. Sim, hoje em dia. Isso quer dizer o quê? Que você não está querendo perder tempo de admirar, você não está querendo perder tempo para ficar olhando para alguma coisa, você quer guardar para olhar depois. Então, por isso você pega o celular. Provavelmente, você vai, daqui a um tempo, se a gente caminhasse nesse pensamento, daqui a um tempo, você vai receber uma propaganda no teu celular, você vai pegar um outro celular, fotografar a propaganda para você ver a propaganda depois. Porque o admirar está sendo, o contemplar está sendo cada vez menor, cada vez mais difícil de fazer isso. Então, por isso que essa imagem de impacto hoje está sendo tão importante. Então, 1,6 segundos não dá para estudar.
Você não... Não dá. Quando você disse a questão do show, né? Todo mundo lá, em vez de curtir o show, tá lá gravando, né? Mas eu penso que muitas vezes não é questão de não querer perder tempo, é querer, assim, aproveitar aquele tempo para ter uma bela recordação, né? Então, ó, eu estou aqui nesse show com meu ídolo e tal. Passou um mês, eu vou sentir saudade, queria estar no show de novo, mas eu tenho lá gravado, né? Porém, tem esse outro lado também que a gente não aproveita totalmente aquele momento, né? Porque tem a preocupação de fazer o vídeo, de registrar. Eu tenho uma outra coisa que eu comento em aula, que é assim, fotografia, essa coisa de fotografia ser memória, é um jargão da Kodak, da Fuji, que queria vender foto, porque fotografia não é lembrança. A lembrança a gente faz com a memória, né? A cabeça da gente é que você não pega um álbum de casamento para lembrar que você é casada, você não pega a foto do teu filho para lembrar que você tem filho. Quer dizer, mas é algo tangível que você tem. Sim, mas a primeira intenção de uma fotografia, né, ou de um vídeo, é de transmitir, de dar uma mensagem, de mostrar a alguém. Você faz álbum de casamento para mostrar para quem não foi no casamento, não para quem foi. Né? Porque quem foi participou, viu? Tudo bem, está na minha memória. Agora, quem não foi, olha como foi meu casamento. Olha como era meu filho, ou olha como você era quando era pequenininha. Então, ela é uma mensagem que você está passando para alguém, que eventualmente você usa como memória. Por quê? Eu estou olhando para ele, até agora, olhando, ok, não vou esquecer que ele estava ali, mas eu não vou lembrar que ele tem um óculos pendurado do lado. Então eu pego a imagem e vou relembrar. Não vou relembrar, porque eu vou prestar atenção agora. Então, a partir desse momento, já não passa a ser mais lembrança, passa a ser comunicação, e aí a gente vai usando isso como fonte de alimentação de coisas que eu não li. Porque se eu tivesse lido, eu não preciso ler de novo. Então, é interessante isso. E o que a molecada está fazendo agora é perdendo esse meio de comunicação para informar muito. Elas estão sendo muito só simplistas demais. A comunicação delas. Vamos mais ou menos fazer da mesma forma que hoje eu não suporto isso. Eu tenho uma briga com a minha filha, vezes 2. O áudio rapidinho, o vídeo rapidinho. Eu sou palestrante. Eu fico estudando qual é o tempo que eu tenho que dar, qual é a entonação, quando que eu falo mais alto, quando que eu falo mais baixo. Esse vezes 2 perdeu tudo isso. Sim. Né? Então você tem uma mensagem sem emoção nenhuma, sem nada. Né? A fotografia está assim. Você faz uma fotografia que ela tem um impacto rápido e mais nada. Então esse é meu medo, porque eu sou da época onde você fazia uma imagem e que se você ficasse, se você tivesse ela exposta numa parede, pode botar um banquinho para alguém olhar e ficar olhando para a foto, que enquanto, por exemplo, Cartier-Bresson, ou mesmo as fotos de Sebastião Salgado, você fica olhando horas e fica vendo, cada hora, vendo mais coisa que você não tinha visto na primeira vez. Então, isso, na nossa formação, isso é o mais gostoso. Sim, e é uma pena, né, que isso esteja se perdendo. Mas eu acredito que possa retornar. Eu acho que o mundo é cíclico, né? Então nós estamos assim, naquela baixa de tudo na comunicação, e acredito que muito em breve a gente vai perceber que não dá para ser assim. A não ser que o Elon Musk invente alguma coisa de novo e tá por vir, né? Porque na verdade o chip implantado na cabeça não está longe. Né? O importante é estarmos preparados para qualquer mudança, né? Sempre antenados aí para a gente se reinventar, se ressignificar, né? Não perder espaço, principalmente no mercado de trabalho, que é o que nos sustenta não só financeiramente, mas acredito que, como eu, vocês também amam o que fazem, né? E isso nos sustenta também em relação à nossa alma, né? Ao nosso coração. Então, gente, olha, um prazer gigantesco ter recebido vocês dois aqui hoje, com esse bate-papo super legal, super descontraído, trazendo curiosidades aí dos nossos políticos, né? Mas também falando
dessa arte que é a fotografia, porque para mim é arte. Eu adoro fotografar aqui pelo meu celular, mas a arte que vocês fazem eu não faço. E eu acho que é essa diferenciação que a gente sempre tem que ter, né, em relação à fotografia. Então, Cris, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. O prazer foi todo nosso. Léo, gratidão mesmo por você ter tirado esse tempinho, tá aqui junto com a Cris e ter trazido tanto conhecimento aqui para nós do Podnext. Nossa, eu que agradeço demais, foi muito bom, muito gostoso. Obrigado. Muito bom. Gente, então é isso. Esse foi mais um episódio do seu Podnext. Hoje um pouco diferente, mas sempre trazendo aí as curiosidades, os bastidores da política de Ribeirão Preto e toda a região, tá? Conversei hoje com a Cris e com o Léo do Grupo Luz. Muito obrigada pela audiência de vocês e logo logo a gente se vê novamente. Até mais!